Bom, boa tarde a todos e a todas. Obrigada, Bia. Obrigada, Renato, pela oportunidade de eu estar aqui, um pouco corrido, porque eu estava finalizando minha disciplina na graduação e estou indo para Brasília. Então, nós encaixamos aqui esse seminário, que é muito interessante. Uma pena eu ter perdido a primeira mesa, porque eu acho que eu teria aprendido muito. Então, o que eu vou trazer são mais questões, porque eu não tenho respostas. Eu acho que aqui a gente está mais refletindo do que outra coisa. Eu vou trazer a experiência minha, eu vou falar de que lugar que eu estou falando. Em primeiro lugar, eu sou uma acadêmica, professora, há muitos anos, muitas décadas, mas eu sou também gestora pública. Não me satisfaço só ficar na academia, então a questão empírica, para mim, tem a ver com resultados na gestão pública. Tenho assumido cargos na gestão pública. Eu fui, de 2013 a 2016, diretora do Patrimônio Histórico. E, a partir daí, eu fui fazer uma pesquisa na Inglaterra para ver se havia conexão entre patrimônio e planejamento urbano e formas de financiamento e gestão do patrimônio dentro da questão urbana, porque, para mim, patrimônio está dentro da questão urbana. Então, esses são os dois chapéus que eu trago, e eu sou também militante da arquitetura. Eu sou do IAB, do CAL, estou indo para Brasília para a reunião do CAL, que já está acontecendo, já devia estar lá, mas estou aqui. Então, só para vocês entenderem a minha perspectiva. Fiz um seminário em setembro passado, Gestão Inovadora de Bairros Históricos. E uma das questões que eu trago aqui hoje, que foi discutida no seminário, é possível fazer projetos urbanos de forma solidária, sem gentrificar? É difícil, mas estamos tentando ver como que é possível fazer. Então, eu não sabia se era em português ou em inglês, aqui vai mista a coisa. Eu vou falar do Bexiga e da tensão da materialização do Bexiga entre o plano diretor, o André participou, André Cazu participaram da formulação do plano diretor, que definiram altas densidades num bairro inteiro tombado. Então, nós temos um bairro inteiro tombado, desde 2002, que tem 905 edifícios tombados, e o plano diretor definindo, ao longo dos eixos estruturantes de transporte, altas densidades. Então, isso é uma tensão. Gente, eu não estou sabendo aqui manipular essa coisa. Então, como é que que instrumentos a gente tem para formular um planejamento no bairro do Bexiga, e que tipo de participação é possível e como evitar a gentrificação. Então, o que a gente tem na literatura de projetos urbanos é que é voltado para o capital, na Cidade do Pensamento Único, todo mundo já leu, mas se não leu, recomendo. E o que se diz é que os grandes projetos urbanos, o Weiner tem um grupo de pesquisa, ele mostra que não é possível, é tudo voltado para o grande capital internacional. Eu quero apostar que vamos conseguir achar elementos que possam ser menos gentrificadores. Eu acho que isso é que a gente pode dizer dos projetos urbanos, é isso que a gente está tentando achar. Como o Bexiga se materializou, então? A gente sabe que o Bexiga, apesar do tombamento ter se voltado muito mais para a questão italiana, o Bexiga é um bairro negro, de quilombolas, escravos fugidos no final do século XIX, quando ainda tinha escravatura, e que ocuparam o Bexiga. Depois, os italianos, operários, foram a segunda leva de ocupação do bairro. Então, a gente vê aqui a estrutura do Bexiga, uma estrutura geomorfológica que não é nem um pouco respeitada pela nossa legislação. Nossa regulação urbana não respeita a questão ambiental, mas isso não é nossa tarefa aqui. O Bexiga se materializa, então, e aí nós vemos em cor-de-rosa
o bairro tombado e a perspectiva de transformação que, nos anos 70, está errado ali, não é 79, é 74, eu não consegui corrigir, esqueci de corrigir, o projeto do Paulo Mendes da Rocha de transformar a grota numa civile radieuse, né? Um projeto corbusiano, para quem é arquiteto sabe o que eu estou falando, transformar em lâminas de habitação de interesse social uma área que é um buraco dentro do Bexiga e que tem uma geomorfologia muito própria. Antes do tombamento do bairro, teve também o concurso do Bexiga. Então, o bairro ele não foi objeto de planos e projetos urbanos dentro do município de São Paulo, porque ele era um bairro de pobre. O Bexiga é um bairro de pobre, ele foi excluído o que é bom porque não gentrificou. Então, não ser objeto de projeto urbano historicamente, não gentrificou. Porém, deu uma gentrificada porque o que teve de implantação nos anos 70, em período autoritário, foi a implantação de um sistema viário que fragmentou o bairro, que dividiu o bairro e que dramaticamente complicou a vida, separou. Eu ensaiava na Vai-Vai nos anos 70, do lado da padaria São Domingos, e não era conectado. Hoje tem a Radial Leste, que divide dramaticamente 2 pedaços do bairro. Então, o que a gente tem? Depois do tombamento, como é que fica? Vocês veem como é que estava a época do tombamento, como é que o bairro está se transformando. Então, o que traz essas imagens? Mostram que o instrumento do tombamento não protege. Então, vocês veem, eu estou colocando mais questões do que me foi pedido aqui, mas eu trago essa perspectiva. O tombamento não protege. Não protege porque as pessoas não respeitam, porque não há instrumentos de financiamento que possam transformar, conservar e preservar o patrimônio histórico, porque a maioria dos imóveis tombados são privados. Então, vocês veem que a proteção é importante, mas é limitada. Vocês veem olha como mudou, é uma pesquisa de uma das minhas alunas, que mostrou como se transformou as fotos na época do tombamento e depois. Então, as casas são variadas, mas principalmente dos operários italianos, com muitas aquelas coisas do capomastre, de usos mistos, em péssimo estado de conservação ou totalmente transformadas em outras coisas. Os elementos que são 13 edifícios que são tombados integralmente, e os outros 763 edifícios, e mais alguns outros que compõem os 905, são protegidos, mas vêm sendo transformados e estão em estado de conservação precário. Vocês podem ver. Então, a questão que fica é: o tombamento não resolve, que financiamento, que recursos a gente pode conseguir para transformar, preservar e conservar sem gentrificar? Essa é uma questão. Essa é uma questão que eu trago para vocês e que eu acho que, talvez, fazendo um projeto urbano, se é possível implantar um projeto urbano sem gentrificação. Eu trago agora 4 exemplos que, no meu texto, eu cito. O Ação Centro, eu coordenei o programa de reabilitação do centro, quando eu fui presidente da EMURB, de 2002 a 2004, e a gente começou a definir algo que é um projeto urbano que não é algo tradicional, mas é uma mobilização. Então, tanto no Ação Centro, quanto essa perspectiva da fábrica de restauro, não é um projeto urbano tradicional, em que se faz um desenho, o arquiteto vem e faz um desenho. Não. É uma mobilização de baixo para cima, que é bem complicada de ser feita. Mas, na Ação Centro, a gente fez uma ONG de ONGs e começou a discutir grupos de trabalho, que me deu uma perspectiva metodológica para a fábrica de restauro.
Eu venho estudando também outros projetos urbanos que têm alguma perspectiva. Aí o Estado é bem importante para coordenar a ação pública de transformação, mas a população tomou um dos moinhos, então é uma forma de resistência pontual dentro de um projeto tradicional que pode ser algo a ser retido como elemento de perspectiva não gentrificadora. Mas eu quero explicitar que a gentrificação é inexorável. Vocês me digam se eu estou errada, eu vou adorar estar errada. Mas eu acho que a gentrificação no sistema capitalista é inexorável. Saibam disso antes de qualquer... Mas eu acho que é por isso que a gente está vendo aqui medir, prevenir e ver o que a gente faz. Na King's Cross, que é um dos casos que eu venho estudando desde 2008, era uma área vazia, então não se tratava de gentrificar, mas elitizou. É uma área que elitizou pelo próprio programa que foi definido, mas o córrego foi recuperado, as áreas, os armazéns industriais foram reconvertidos em escola de arte, espaços públicos generosos, habitação de interesse social, que eu conheci em 2008, o coordenador de King's Cross, que foi para Canary Wharf de bicicleta, era um empresário progressista, queria colocar bastante habitação social, ouvir a população, foi para Canary Wharf, quase foi preso porque não pode andar de bicicleta. Tamanha segurança privada. Eu falei quantos minutos? 12 minutos. Então, King's Cross Vocês estão vendo aqui aquilo que acontece em Londres, que talvez a Marina tenha falado do Lock It and Leave It, de uma produção habitacional global bastante importante. Em Moraria, a Sara Belém, que vocês devem ter conhecido, fez uma pesquisa e mostrou alguns elementos que não gentrificam, que é a questão de ter um programa, não sei se tem alguém de Portugal, que tem um plano diretor bastante redistributivo e programas sociais importantes. Além disso, tem o gabinete do prefeito, que foi se localizar lá para ter uma relação mais direta com a população, teve uma perspectiva de preservação do patrimônio histórico, mas também, fica difícil eu falar rápido, teve habitação de diversas faixas de renda, mas teve algo interessante, que foi trabalhar com o tecido comercial que existia e manter os comerciantes do lugar. Então, do ponto de vista do comércio, Moraria traz alguns elementos dessa perspectiva de entender o tecido produtivo local e preservar os pequenos comerciantes, não fazer um shopping, por exemplo, ter habitação de diversas faixas de renda e espaço público é bastante interessante para todo mundo. O Bexiga, a gente fez um workshop com os meus alunos da Bélgica, e os alunos da Bélgica fizeram um desenho e não tiveram nenhuma relação com a população. Então, isso não dá certo. Essa coisa que a gente faz com os alunos não dá certo. Então, vamos pular isso, porque eu não vou, já sabemos que não dá certo. Então, como é que a gente trabalha a fábrica de restaurantes, meus 5 restantes? A gente criou grupos de trabalho, um de capacitação, do pedreiro ao restaurador, e agora a gente está fazendo decidimos, isso começou no DPH, depois a Jornada do Patrimônio, onde a gente reuniu parceiros para poder trabalhar a questão do Bexiga de forma participativa. Então, dividimos esses 3 grupos, um de capacitação, formação, um de recursos, que vai da Lei Rouanet a TDC, a TPC, e a participação, cooperativismo e coletivismo. E aí a gente
definiu algumas ações nesses grupos, tínhamos vários parceiros e definimos uma série de ações. E os próximos passos, né, daquela época é transformar o Bexiga, o Museu do Bexiga, no centro dessa transformação territorial, fazer um laboratório, buscar fundos coletivos para toda a região e ter uma interlocução com a população. Então, nós lançamos a fábrica de restauro no Bexiga, e eles tinham lido um artigo meu que eu falava que a população de São Paulo precisava ser sensibilizada para a importância do patrimônio. Mas eu estava falando da população como um todo e da importância da jornada do patrimônio para mostrar o patrimônio, para revelar o patrimônio, a história, a memória da cidade. Não estava falando do Bexiga. Levei pedradas da população, porque falaram, nós defendemos o Bexiga, nós não precisamos de sensibilização, nós sabemos o que precisa. Então, eles se colocaram como interlocutores do projeto e não queriam saber de acadêmicos ou mesmo arquitetos virem com um projeto de cima para baixo. Então, a ideia é trabalhar como parceiros. Não é fácil para os arquitetos que a gente forma, que têm os egos de querer fazer o projeto e implementar, e achar que está dando alguma coisa. Não, não é o caso. Mas o que é importante é que algumas inovações foram definidas, como a Jornada do Patrimônio, o selo de valor cultural e a perspectiva de trabalhar com a sociedade. Eu, como gestora pública, estou vendo o André e o Cazu, eu saí muito frustrada da gestão pública. E quero dizer para vocês que, na questão do patrimônio, sem a sociedade civil, a gente não consegue preservar o patrimônio. É isso que eu trago aqui. Eu acho que o Museu Nacional queimou porque a sociedade não valoriza a memória e a história. Então, eu acho que uma tarefa deselitizante é valorizar a nossa memória e nossa história através de novos instrumentos inovadores de valorização do patrimônio e de ver como é possível ter essa mobilização geral para transformar a cidade de forma resistente. Eu estou mudada depois que eu saí da gestão pública e a minha frustração se transforma positivamente em novas formas de ação que ainda não estão definidas, mas quando tiver eu volto aqui e conto para você. Obrigada.